Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 29/7. Uma quarta-feira muito especial para a gente aqui em casa, e a aniversariante do dia é a esposa do pastor. E eu não posso esquecer de deixar aqui um parabéns para o meu amor, minha companheira de 33 anos, que hoje completa mais um ano de vida. E nas suas orações, lembre-se dela, para que Deus continue cumprindo os seus propósitos na vida dela, sendo essa pessoa alegre que vocês conhecem e fiel ao Senhor. E juntos a gente tem feito muita coisa boa, e conviver com ela sempre foi uma grande alegria. Então parabéns aí para Dona Rosana. E amanhã, quinta-feira, dia 30, se Deus permitir, é Gabriel, que faz 22 anos. E assim, cada um de nós vai seguindo a sua jornada, vivendo os ciclos de nossa vida. Queridos, estamos na nossa jornada das 9 virtudes do Espírito Santo. Estamos na reta final. E aí? Espero que Deus tenha, nesses 6 encontros que já tivemos, hoje vai ser a 7ª virtude. Eu espero que o Espírito Santo tenha acrescentado conhecimento a você, espero que você tenha aproveitado para alinhar, a sua jornada. E no domingo passado vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir o pastor Leonardo, que é nosso amigo de muitos anos também, já foi membro de nossa igreja, pastoreou a CIB por 15 anos, está vivendo um período sabático agora também, de descanso, e com certeza ele abençoou vocês aí no domingo. E assim a Igreja de Jesus vai caminhando. Eu espero que todos vocês estejam bem. Não sei por onde eu estou andando hoje, mas creio que devo estar em algum lugar aí com Rosana, com os meninos, festejando o aniversário dela. E assim nós vamos vivendo um dia de cada vez segundo a graça do Senhor. Então, nós hoje vamos falar sobre a 7ª virtude, que é fidelidade. Falamos então das 6 primeiras, dividido em 2 trios. Uma envolve, as 3 primeiras envolve o relacionamento de Deus conosco, aquilo que Deus nos dá no primeiro momento, que é o amor, a alegria, a paz, para que a gente, na nossa regeneração, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele precisava nos dar alguma coisa. A partir dali a gente vai para a paciência, benignidade e bondade, que uma vez que ele já nos deu, a gente tem condição de dar para o próximo, ok? E agora a gente vai começar o último trio com fidelidade, que tem a ver com o nosso relacionamento interno, o nosso dia a dia, nossa mente, o nosso coração, e é fidelidade. Mas antes disso, nós vamos louvar ao Senhor, cantando Corpo e Família, para que nós, como Igreja do Senhor, que somos família de Deus, possamos viver em harmonia, possamos viver com sinceridade e amor. A fidelidade precisa fazer parte desse relacionamento. E eu louvo a Deus pela PIB de Cascadura, por tudo que Deus tem feito nos últimos anos, esse tempo tão bom que a gente tem vivido. E apesar das nossas diferenças, da diversidade que existe no ambiente da família de Deus, o Senhor nos une. Adore ao Senhor nesse momento, e daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar a nossa reflexão, ok? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente
expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Então, irmãos, como família, nós precisamos ser fiéis. Vou ler o texto aqui para os irmãos, para trazer à memória aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, quando ele orienta sobre as obras da carne, do nosso ego, do nosso narcisismo, do nosso egoísmo, da nossa arrogância e do fruto do Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuídos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, então nesta noite, nesse dia, a gente vai falar sobre fidelidade. Como é bom saber que a palavra de Deus, na sua perfeição, na sua revelação, o Senhor revela para a gente para que nós possamos verdadeiramente viver o propósito do seu chamado. E Ele sabe quem nós somos, foi Ele que nos criou. Então, quando nós pensamos no ambiente da fidelidade, é necessário entender sempre que, uma vez que o que nós estamos estudando, ele é um fruto,
quando nós vamos numa árvore pegar um fruto, aquela árvore ela não se beneficia daquele fruto. O fruto é externo, o fruto é para abençoar alguém. Alguém que pegar o fruto vai colher. Então, esse fruto do Espírito Santo em nós, de Deus em nós, ele tem um propósito, e é servir. Então, da mesma forma como o Senhor age para conosco, tudo que o Senhor nos dá. Então, o fruto de Deus em nós, da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, é porque nós nascemos em Cristo. Aí, ao olharmos para a vida de Jesus nos evangelhos, vamos ver como o Senhor frutificou, como ele viveu no cumprimento da missão. Nós continuamos na submissão de Jesus, proclamando o evangelho, levando a esperança e o ensino, a pregação da eternidade a todas as nações. Agora em julho, nós abordamos o tema do Rio de Janeiro, da cidade. Vocês puderam ouvir aí minhas palavras do gaúcho nesse período aí, os grandes desafios da nossa cidade de 7 milhões de habitantes. Então, tudo que o Espírito Santo vai produzir em mim e você é para servir. Só que agora a fidelidade fala comigo, com você. Nós precisamos ser fiéis. Então, você tem sido fiel a tudo que foi colocado em sua mão? Eu tenho sido fiel? Então, a fidelidade mostra em nós a própria fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. A essência de Deus, que é amor, ela vai se manifestar na fidelidade. A fidelidade, então, ela vai vir da palavra fé. A fé é um dom. Só que a fé, ela é abstrata, ela é um substantivo. Eu falo que tenho fé, você acredita que eu tenho fé. A fidelidade, então, ela é um adjetivo, ela é uma qualidade, ela é concreta. Então, eu tenho fé em Jesus, ok, eu declarei a minha fé espiritual. A fidelidade são as minhas ações. As pessoas verão Jesus em mim nas ações que eu tiver. Então, a palavra grega é pistis, que vai derivar para a fidelidade. Quando nós olhamos diante da missão que nós recebemos, eu e você precisamos ser fiéis por causa do chamado de Jesus, como Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus não chutou o balde, Jesus não abandonou no meio do caminho, Jesus não saiu correndo, Jesus não teve crise de ansiedade, Jesus não ficou com medinho, Jesus não teve que resolver outra coisinha. É o entendimento de que essa fidelidade que tem em mim envolve o relacionamento com Deus, a minha fidelidade com o Senhor e o meu exemplo, o fruto que vou produzir. E a minha fidelidade para com as pessoas. Então, ao olharmos para esse ambiente de fé e fidelidade, nós precisamos sempre entender que é dom de Deus. Cada ser humano nasce com uma fé natural. E ela é importante. Ninguém vive sem fé. Até aquele ateu que professa a sua não fé, ele tem que ter fé na sua não fé. E nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos no governo, nós acreditamos no nosso médico, nós acreditamos no motorista de ônibus que ele vai dirigir. Nós cremos. A fé faz parte, do nosso ambiente de vida. Quando nós pensamos na fidelidade, nós pensamos em lealdade, irmãos. Nós pensamos em confiança, nós pensamos em dignidade, nós pensamos em constância. Nós vivemos numa sociedade que é cada vez hedonista, voltada para o prazer, de que o que importa é o meu prazer, a minha vontade. E se eu tiver que romper com alguma coisa que eu acertei, acordei, não tem problema, desde que eu me sinta feliz. Então, quando nós pensamos na fidelidade, nós vamos contra essa sociedade chamada líquida, que se amolda a qualquer coisa. Nós não encontramos isso na Bíblia, nós não encontramos isso no reino de Deus e não pode haver isso na igreja. Mas é o que nós temos visto na igreja de um modo geral, essa igreja evangélica no país, que você não sabe quantos cristos são pregados, quantas doutrinas estranhas, quantas heresias, tudo em nome de Jesus.
né, manipulações e tudo mais. Hoje o camarada está pregando um negócio, amanhã ele já mudou. Ele era fiel a uma doutrina da igreja dele, daqui a pouquinho ele está com outra igreja, né, outra doutrina, ou pessoas que estavam dentro das nossas comunidades de fé e elas não foram fiéis. Aí hoje estão por aí perambulando. Talvez, será que é você que não foi fiel ao Senhor? Será que você nesse momento, ao me ver aqui, você está vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor? Esse fruto, então, envolve compromissos, envolve confiabilidade, envolve firmeza, envolve empenho, estabilidade. Essa fidelidade ao Senhor que vai dar estabilidade às outras virtudes que nós recebemos do Senhor. Você vive isso ou você é uma pessoa instável por questões circunstanciais? Essa fidelidade, então, ela é uma garantia. Quando nós pensamos em fidelidade, nós pensamos em aliança. Aliança é acordo. Então, não tem como não ir para o casamento. O casamento, irmãos, é a grande metáfora do relacionamento de Deus como Criador e a criação, como o Senhor e a nação de Israel, Jesus o noivo e a igreja é a noiva. Então, acabei de falar agora aí do aniversário da Rosane, e esse mês também a gente fez 33 anos de casados. Está aqui o símbolo desse compromisso, de aliança, de fidelidade, de compromisso com aquela jovem que lá em 1993 nós dois tínhamos 23 anos. Fidelidade. Está ali junto, não importa a circunstância, lutando de um lado de outro e colhendo os frutos dessa fidelidade. Fidelidade conjugal, né? Nunca houve entre nós nenhum terceiro elemento, graças ao Senhor. Uma cama sempre sagrada, uma sem mácula, um companheirismo, renúncias, entregas, paciência. O fruto do Espírito Santo, ou esses frutos, coroam o nosso relacionamento de amor, como o seu também. Isso envolve os filhos, isso envolve a família, isso envolve os nossos compromissos de um modo geral, mas o casamento é o principal. Hoje nós estamos cheios de crentes dentro da igreja que não foram fiéis aos seus casamentos, abandonaram seus cônjuges, pastores, a balde. Aí ficam por aí perambulando, ficam por aí querendo liderar alguma coisa, até mesmo dentro de igreja. A gente precisa tomar cuidado em determinadas situações. Então, quando nós pensamos nisso, é a fidelidade para com a paternidade, uma vez que se você é pai, se você é mãe, se você assumiu o cuidado de alguém, é a nossa fidelidade ao nosso compromisso nos negócios, nas nossas empresas, nas nossas carreiras, nas nossas profissões, dos mais simples aos mais complicados. Meu mecânico tem 15 anos que ele cuida dos meus carros aí, nos meus carros velhos que eu fui tendo aí. Eu confio nele, deixo o carro lá e falo assim, Rogério, vê o que precisa ser feito. Ele nunca me deixou na mão. Então, eu tenho fidelidade com o trabalho dele porque ele se mostrou fiel também ao serviço. Aí você tem o seu médico. Na igreja, nós precisamos de homens e mulheres fiéis. O apóstolo Paulo orienta Tito, orienta Timóteo, prega esta palavra a homens fiéis que liderarão o outro. A fidelidade, então, ela é provada com o tempo. Esse fruto do Espírito Santo em nós faz com que nós sigamos aquilo que Deus é. Deus é fiel. Não existe variação em Deus. E como nós estamos representando Deus, essa fidelidade nos nossos relacionamentos é fruto e derivado daquilo que Deus faz. Olha só a responsabilidade que nós temos. Irmãos, cá entre nós sabemos um monte de gente que já passou por igreja, que fala de Jesus, de Deus, até pastores, um montão de gente que não são confiáveis. Por quê? Porque os frutos não mostram isso. Eu lido com muita gente no decorrer de todos esses anos, e já falei e repito, hoje eu tenho grande dificuldade de prestação de serviço com gente crente. Porque os maiores problemas que eu tive, decepções e prejuízos, foram de crentes que faziam determinado serviço, na hora de prestarem serviço para mim, eles não foram fiéis. Me deram prejuízo, não fiz mais,
falei quando tinha que falar, que também alguns momentos você tem que falar do mau testemunho que a pessoa deu. Se ela quiser continuar, vai, mas o meu dinheiro não vê mais. Então todos nós precisamos carregar como fruto de fidelidade em todos os momentos. Ah não, eu posso procurar o fulano de tal naquilo que ele faz porque ele é fiel ao Senhor. E se somos fiéis ao Senhor, seremos fiéis em todas as coisas. Não tem como não sê-lo. Vivemos num mundo, irmãos, que ser fiel é ser bobo, porque o mundo é dos espertos. Mas eu gosto de um ditado que eu ouvi uma vez, eu cito: o mal dos espertos é achar que todo mundo é otário. Em algum momento ele quebra a cara. O grande problema são os religiosos, né, que vivem em comunidades de fé, que acham que Deus é otário, né, e que Deus não vê todas as coisas. A fidelidade, então, essa lealdade, faça chuva ou faça sol. Nós estamos ali, servindo ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, sendo fiéis nos nossos compromissos. O exemplo que eu gosto de dar também, que é um contexto da minha família há uns 65 anos, já que a gente mexe com transporte até hoje, envolve os caminhões. Então a gente criou uma fama, você tem os seus clientes, então o cliente te liga, né? Ó, tem carga para São Paulo, para Bahia, para o Rio Grande do Sul, que seja, e a carga é assim, 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 você já tem a fidelidade daqueles que vão te contratar. E uma vez que a carga subiu no caminhão, foi colocada, ela tem que chegar. Faça chuva, faça sol. Subindo serras, descendo, linha reta, estrada boa, estrada com buraco, estrada de chão, de dia, de noite, de madrugada, com frio, com calor, chovendo ou não. O produto lá, a carga, tem que chegar lá no destino. Fidelidade. Será que você tem sido fiel ou você abandonou alguma coisa no meio do caminho? Abandonou alguém? Abandonou projetos? Às vezes você não tem sido fiel com os próprios projetos que você faz. Então, essa palavra no dia de hoje é para que você se desperte e ao mesmo tempo seja encorajado, para que façamos a vontade do Senhor. No Salmo 119, versículo 30, diz assim o salmista: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir tuas ordenanças. Nós encontramos na palavra do Senhor ordenanças que são princípios que, se nós seguirmos, nós colheremos bons frutos. Então aquele que é fiel vai colher frutos da fidelidade. Aquele que é infiel também vai colher. Então, o salmista lá atrás já entendeu isso. Mas aqui tem um verbo: escolher. Então eu e você precisamos fazer escolhas e fazemos todos os dias. Tomamos decisões todos os dias, como você está aí, tomou a decisão de ligar e participar do culto. Você está tomando decisões pautadas na fidelidade desta palavra, na fidelidade de Cristo ou na fidelidade de político? Né? Estamos mais um ano político, né? Com esses personagens que alguns nos fazem rir, outros nos fazem chorar e outros nos dão um certo arrepio, né? De como eles continuam cara de pau aí, tentando enganar o povo. Engana, não tem como, sempre vai ter alguém. Quando nós pensamos na fidelidade, irmãos, é a disposição do nosso caráter, que é o caráter de Cristo. Jesus, quando nos regenerou, ele mudou o nosso caráter, a nossa mente. Se o nosso caráter continuar corrompido e ele é a fonte das nossas decisões, a nossa ética, não vai adiantar nada. A gente vai viver num ambiente religioso, de cumprimentos daquilo que nós criamos. Estar dentro do ambiente religioso é a coisa mais fácil do mundo. Pagar uma promessazinha aqui, outra aqui, dependendo do contexto de fé que as pessoas vivem, mas nós não estamos num ambiente simplesmente de rituais, que se a gente praticá-los daquele jeitinho seremos fiéis. É o dia a dia, não importa as circunstâncias, o mundo é de espertos, mas nós não somos desses espertos, nós somos bobos. Tu é muito bobo sendo fiel com fulano. Aí a fidelidade, irmãos, que nós temos aqui, ela vai acontecer mesmo que as pessoas sejam infiéis conosco, mesmo que aquelas pessoas tenham nos traído. E dependendo de situações, nós precisaremos agir com fidelidade. Por quê? Porque o Senhor é fiel.
O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus não mudou, mesmo quando o povo desobedeceu. Jesus não deixou de ser Jesus, o Deus encarnado na cruz, mesmo quando ele foi abandonado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Então é difícil? Ô Senhor amado, como é? Ô pastor, não é fácil não. E o que é fácil, irmãos, no reino de Deus? Se a gente está na contramão do mundo, se a gente luta todos os dias. Agora, fácil não é, mas é certo. Nós cristãos, nós eleitos de Jesus, discípulos de Jesus, fazemos o que é certo, independente do custo, seja fiel. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Mateus 25, 21, dizendo assim, quando Jesus está no sermão, aquele sermão profético 24 e 25, não é? Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então aqui, servo bom e fiel, piste, né? Foste fiel, pistos, no pouco, no muito te colocarei. Aleluia, nós sempre seremos fiéis no pouco. Isso é o que importa, e isso não significa que nós somos medíocres, é porque Jesus sabe. Só que nós nunca conseguiremos fazer aquilo que Deus faz, porque Ele é Deus, mas tudo que fizermos em nome do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, Deus vai nos colocar no muito. Que muito é esse? Aqui na terra, irmãos, alguns momentos, Jesus está falando da eternidade. Viva para a eternidade, viva pela eternidade, seja um peregrino aqui na terra, sendo fiel ao Senhor. Então a nossa fidelidade, ela independe das circunstâncias, ela independe da situação geopolítica do mundo, ela independe da corrupção no nosso país, ela independe da violência, ou que seja, dos problemas da nossa cidade. Ela independe. Nossa fidelidade, vamos falar do mundo financeiro, fidelidade nos dízimos e ofertas, para que nós mantenhamos o reino na terra, sustentemos missionários, pastores, projetos, a nossa própria igreja. Eu e você somos chamados a sermos fiéis nisso, e que bom que nossa igreja vive um tempo tão bom de fidelidade, de todo desse compromisso, e temos vencido tantas barreiras, tantos milagres, né? A marca dos filhos de Deus é essa fidelidade. Nós encontramos, infelizmente, esses fariseus em nossas igrejas, que passam tantas histórias que a gente conhece, de gente que não é fiel. Não é fiel no casamento, não é fiel nos negócios. Já falei para vocês, aí em Cascadura eu já fui procurado 2 vezes, há um tempo atrás, por causa de membro de igreja que não prestava serviço como deveria prestar, e as pessoas sabiam que ele era da igreja. Aí foram lá. Esses 2 estão processando a igreja, 2 ladrões, sem vergonhas, pilantras. Estavam ali, membrinho de igreja, um estava há uns 30 anos, o outro era novo convertido, e não era convertido coisíssima nenhuma. E se Deus permitir, esses caras não vão receber nenhum dinheiro da igreja. Mas viviam por aí com 2 caras medíocres, profissionais de 5ª categoria, horríveis. Aí tu encontra com esses caras por aí a vida toda, não conseguiu nada na sua história. Por quê? Porque são medíocres naquilo que fazem. Aí são crentes. E eu não estou falando, irmãos, de profissões simples, não. Eu sei de onde eu vim, do que eu já fiz e faço hoje, precisa fazer amanhã. Mas é padrão excelência. E todo mundo que vive nisso vai prosperando na sua carreira. Uns prosperam um pouco mais rápido, outros demoram, mas tem uma estabilidade. E eu conheço muita gente, na nossa igreja tem muita gente assim. Então, nós precisamos entender que a gente leva o nome do Senhor. As pessoas foram onde? Lá na igreja. Porque todo mundo vai, passa, morre, fica lá membro lá, mas é o nome de Jesus que está lá. A igreja está lá há 92 anos. Só Cristo salva, mas muitos que passaram por ali deram maus testemunhos nas suas histórias. E o bairro é pequeno, o pessoal sabe. Então precisamos estar atentos em todo o tempo da nossa caminhada. Você tem sido fiel? Ou aquela máxima, né, de Maquiavel, que deu a origem da palavra maquiavélico, que os fins justificam os meios.
não importa o que a gente vai fazer, o negócio vai dar certo, que não vai dar certo. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, se fomos infiéis, somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, se somos infiéis, apistomen, o a aqui é o prefixo de negação. Então, ele é infiel, pistos, fé. Então, sem fé, sem fidelidade. Eu e você podemos ser, mas o Senhor continuará pistos, fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a sua natureza de fidelidade. Aleluia por isso. Por isso que eu estou aqui gravando para você de pé, e eu espero que quando você ver esse vídeo eu ainda esteja de pé servindo ao Senhor e que você também esteja. A incredulidade não faz parte da nossa agenda. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que não se vê, daquilo que se espera. E o justo viverá pela fé e virá, então, a fidelidade. Queridos irmãos e amigos, que esse fruto da fidelidade esteja caminhando todos os dias conosco. Que as pessoas que estão à nossa volta possam ver essa fidelidade nas coisas mais simples, até as mais elaboradas. Tudo será pouco. O que importa é que nós revelemos o caráter de Cristo. E juntos, como Igreja do Senhor, como PIB de Cascadura, possamos caminhar na perspectiva da eternidade. E você? Como tem vivido? O que você precisa ajustar hoje? Precisa ou não? O que você precisa acrescentar? Lembre-se que os eventos que virão sempre servirão como matéria-prima para nós mostrarmos o fruto do Espírito. Se você está sendo infiel, em nome de Jesus, ao terminar o vídeo, ore ao Senhor, peça perdão, seja referência lá no seu trabalho, nos seus estudos, e essa fidelidade conosco e com as pessoas, com Deus. Amém? Então, juntos, irmãos, a gente vai caminhando, fazendo a vontade do nosso Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Próximo domingo já é agosto, né? Se eu não me engano, sim, já é 5 de agosto. Então, estou quase retornando aí, né? Daqui a pouquinho eu estou de volta. E nós vamos seguindo nossa jornada. E Jesus teria todos os motivos do mundo para não cumprir a sua missão. Mas ele veio para a terra para isso. Ele foi traído por um dos seus amigos, seus discípulos. Ele estava no colégio apostólico e Judas traiu. Pedro, no momento de incertezas, negou Jesus, foi infiel ali. Mas Pedro precisava vivenciar aquilo ali. Em outros momentos, até chegar à cruz, irmãos, outros discípulos foram abandonados, profetas também foram, mas eles foram fiéis em todo o tempo. Lembre-se disso, não permita. E se tem pessoas que estão atacando você, estão prejudicando você, é por causa da sua fidelidade. E aí, a gente segue o caminho, a gente segue o rumo, fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, que é aquele que cuida de nós, é fiel e sempre será fiel. A gente vai terminar agora o culto cantando Coração Igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Ele já deu. Mas a gente precisa sempre buscar isso, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, para que essa fidelidade que está em nós, que é Cristo, possa nos manter de pé e a gente possa ajudar para que outros continuem de pé também. Amém? Bom restante de semana, um grande abraço, fique na paz e até lá.
dentro de mim.